A graça e paz da parte de Deus seja contigo mais uma vez. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, seja muito bem-vindo à nossa aula. Eu sou o pastor Walter Leme, da Assembleia de Deus Central em Cachoeiro do Itapemirim, e você está em nosso canal. Vamos iniciar hoje a nossa aula da mordomia do tempo. Essa aula é a aula de número 8, né? A nossa 8ª lição desse terceiro trimestre desse ano de 2019. Onde nós estamos estudando sobre a revista Bens, Tempo, Bens e Talentos, né? Essa revista tem falado muito ao nosso coração. Na lição passada, estamos sobre a mordomia dos dízimos e agora vamos estudar sobre a mordomia do tempo. Mas antes de iniciar essa aula, eu quero fazer menção aqui das pessoas que têm nos ajudado, que têm estado conosco no canal. E eu sempre tenho agradecido a Deus pela vida de cada um que participa, que assiste nossas aulas, comenta. E hoje eu quero falar do pastor Francisco Azeredo. O pastor Francisco Azeredo tem sido um grande talento para o nosso ministério, tem nos ajudado muito. Ele é da cidade de Cachoeiro do Itapemirim e tem nos ajudado muito, a sempre assistindo as nossas aulas. Deus abençoe o pastor Francisco Azeredo. Deixa eu apresentar para vocês aqui a nossa Bíblia do sorteio, gente. A próxima Bíblia que será sorteada agora no final dessa revista será a Bíblia de Estudo Scofield. Essa linda Bíblia aqui de Estudo Scofield, ela será sorteada. Agora, finalizando essa revista desse terceiro trimestre, antes de entrar o quarto, nós vamos estar sorteando ela. Você pode perceber que é uma revista muito boa de descarregar. Aliás, uma Bíblia é muito boa de carregar, molinha, ótima para estudos, e nós vamos estar entregando ela para mais um contemplado aluno da nossa escola que participa do nosso canal. Então você que assiste nossas aulas, não perca. Desde alguns dias eu estarei lançando um vídeo explicando sobre ela, dando assim uma palavra sobre essa Bíblia, e você estará comentando daquela forma que você já conhece, deixando seu nome, endereço, respondendo algumas perguntas. Então, Bíblia de Estudo Scofield será a nossa próxima Bíblia de Estudo, que será sorteada final dessa revista, final do trimestre, né? Já iniciando para o próximo trimestre. Deixa eu falar com vocês, então, sobre a lição da mordomia do tempo. Começa agora, nós vamos à nossa aula dessa mordomia do tempo. Muito bem, então vamos lá na mordomia do tempo, começando agora mais uma aula. E o texto áureo da nossa lição é Efésios capítulo 5, versículo 15 e 16, que vai dizer: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Efésios 5, 16, capítulo 5, versículo 15 e 16. A verdade prática: não se pode recuperar o tempo perdido, por isso é indispensável aproveitar diligentemente o tempo que Deus nos concede. A nossa leitura bíblica em classe, ela está no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1 a 8. E a nosso objetivo geral é conscientizar de que o tempo não pode ser desperdiçado, mas aproveitando diligentemente. Objetivos específicos: conceituar o tempo, salientar a mordomia do tempo, mostrar como aproveitar bem o tempo, como aproveitar o tempo. Esta lição tem um ponto central, que devemos aproveitar o tempo diligentemente. A nossa introdução vai dizer assim, acompanhe comigo a introdução aí. Segundo a Bíblia, a origem do tempo está na intervenção de Deus ao criar o planeta Terra e o ser humano. No plano original, o ser humano foi criado para viver infinitamente. Mas após a queda, ele perdeu o direito e a mortalidade e passou a experimentar um relacionamento finito com o tempo, onde passado, presente e futuro traz a dimensão do temporal da vida terrena. Assim, o ser humano percebe que sua existência é efêmera. Portanto, nessa lição estudaremos o conceito de tempo, sua mordomia e proveito. Dentro da nossa introdução, o tempo é criado através desse momento que Deus passa a criar todas as coisas. Deus, ao criar todas as coisas, o planeta Terra, o ser humano, o tempo agora passa a ser cronometrado, porque a partir desse momento tem uma tendência do homem ter um tempo para todas as coisas.
Eclesiastes, quando vai dizer que há tempo para todas as coisas, é um tempo que nós vamos entender do tempo Kairos, de outros tempos que são determinados por Deus. O tempo, na verdade, é só Deus que determina ele. Deus determina o tempo, a estação, o momento que todas as coisas deverão acontecer. Há um tempo propício deixado por Deus para o ser humano. O que nós temos que entender nessa lição é que nós não podemos desperdiçar o tempo. O nosso tempo ele é muito precioso. É um tempo caro e um tempo precioso. Cada minuto que se perde da vida, se perde muita coisa. Se você poder analisar que um minuto aparentemente não é nada, são apenas 60 segundos, mas dentro de um minuto acontece muita coisa na extremidade da Terra. Acontece muita coisa em outros lugares, que você talvez não tenha nem noção. Talvez é o tempo que você gasta para chegar do seu quarto na sua sala de um minuto, é o tempo que uma vida morre, é o tempo que alguém nasce, é um tempo que acontece alguma coisa. Então o tempo, ele é um bem precioso. E falando sobre o tempo, no primeiro tema dessa lição, primeiro parágrafo, ele vai dizer sobre os conceitos importantes. A palavra tempo significa séries ininterruptas, né? Eterna das instantes, medida arbitrária de duração das coisas, época determinada, é a duração dos fatos, é o que denomina momentos, períodos, as épocas, horário, dias, semanas, séculos, meses, é o que determina. Tempo são épocas ininterruptas, aliás, que são eternas. O tempo, ele é eterno. O tempo, só que, analisando, quando você falando do tempo, nós analisamos aquilo que não volta. O tempo, ele não volta. O tempo, ele passa. O tempo, ele passa muito rápido. Aquilo que passou, já foi embora. Então, nós não podemos, certas coisas, você não vai conseguir voltar no tempo. Nós não temos uma máquina de voltar no tempo. Então, o tempo é aquilo que determina uma série de coisas, tanto de dias, de meses, de semanas, determina séculos. Esse é o tempo. Como alguém costuma dizer, que o amanhã não nos pertence. Por quê? Porque amanhã nós não sabemos o que vai acontecer. Amanhã nós não temos condição de prever o amanhã. O homem, sim, por mais que ele tenta fazer cálculos, planos para amanhã, a Bíblia diz que do coração do homem procede os planos, né? Mas na boca de Deus sai a resposta final. Então a resposta final vem de Deus. Só Deus sabe controlar o tempo. Só Deus tem o tempo nas suas mãos, porque Ele é o dono do tempo. Ele é o controlador do tempo. O tempo dele é o tempo que ele determina na vida do ser humano. O amanhã, quando dissemos que o amanhã pertence a Deus, é pelo fato de que nós não sabemos nada. É pelo fato que nós não temos poder no tempo. Então, o que vai acontecer amanhã, só cabe a Ele nos revelar, se assim Ele achar por bem. O tempo, ele sentido a palavra tempo, pode ter significados variados, dependendo do contexto, né, em que época é empregado. O tempo também é definido, sinônimo de época, período, prazo, tempo musical. Quando se fala na questão do tempo musical, é tempo de notas. Notas, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, tempo do acorde, tempo de tantas coisas que tem dentro da área musical. Tempo verbal, que é o tempo de falar, e tempo também de se calar. O Eclesiastes vai dizer que há tempo para abraçar e tempo para desabraçar, tempo para nascer e tempo para morrer, tempo para tudo há um tempo. O tempo dentro da Bíblia, na teologia, Deus criou o tempo, Ele formou com o objetivo de estabelecer as coisas. O texto em si de Gênesis 1,14 vai nos trazer o ciclo para as coisas criadas, que no começo o Senhor criou, assim era a dimensão do tempo, e o Senhor criou todas as coisas, que haja isso, que haja aquilo. Deus foi fazendo todas as coisas dentro de um tempo. Não podemos aqui, muita gente acha que Deus estalou o dedo assim e foi aparecendo as coisas. Não, Deus planejou dentro do tempo. Deus fez um cronômetro, Deus fez um planejamento, Deus criou uma agenda. Hoje eu vou fazer isso, amanhã eu vou criar isto. A todos os dias Deus criava alguma coisa. Então Deus resolveu criar-se o homem, Deus resolveu criar a planta, Deus resolveu criar o sol, Deus resolveu criar tudo. Disse Deus, haja luz e houve luz. Então dentro de um tempo, a luz do sol, por exemplo, o sol vai brilhar de dia, a lua vai brilhar à noite. Há um tempo que separa essas duas funções, tanto do sol
quanto da lua, determinado por Deus. Não é o homem que cronometrou dentro de um relógio e que foi buscando e que esse tempo foi determinando que era noite, que era dia. Não, Deus determinou um tempo chamado noite e um tempo chamado dia, para que o homem possa, a Bíblia diz que enquanto temos tempo, né, fazemos a obra de Deus, trabalhamos enquanto temos tempo, enquanto há dias, né, porque a noite vem, e a noite pode ser escura, a noite possamos não ver quando o nosso devorador vai se aproximar. No livro de Gênesis das origens, no princípio criou Deus os céus e a terra. No hebraico a expressão princípio é Bereshit, né? Princípio significa Bereshit no hebraico, e a maioria dos estudiosos da Bíblia concorda que esse tempo é o princípio indefinido, né? Pois é tempo de Deus, ou seu Kairos, como diz João, capítulo 1, versículo 1 e 2. É o Kairos. Kairos é o tempo de Deus, tempo indefinido. Hebreus vai dizer que ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. É uma determinação, significa que Deus não há alteração nele. Pode passar o tempo que for, Deus é imutável, ele não muda. Quando Hebreus diz que ele é o mesmo ontem, porque lá no princípio, lá em Gênesis, ele já atuava. Ele já existia lá em Gênesis. Ele já estava em Gênesis. Ele já se manifestava em Gênesis. Porque no princípio ele era, é e há de ser. Ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo em Gênesis. Ele é o mesmo hoje. Significa que ele está presente em toda situação. Significa que ele está presente comigo, presente com você, presente aqui agora. Significa que ele é do tempo agora. Significa que passou de Gênesis até agora, chegando mais de 3.000 anos, ele não mudou, ele continua sendo Deus. Ele continua imutável. Então, ele era, ele é e ele será Deus. Significa que no final de todas as coisas vai cumprir a palavra que Filipenses vai dizer que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor para todos sempre. Reconhecerão que desde Gênesis, desde o princípio, ele não mudou. Ele continua sendo Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. Pode o homem mudar, pode as estações mudar, pode a tecnologia avançar, pode tudo mudar, mas ele é um dono do tempo, ele não muda. Ele controla o tempo dentro da sua personalidade, dentro do que ele é. Ele faz o tempo acontecer. Então, meu querido, de repente você está imaginando assim, Deus não muda. Deus continua sendo Deus. Tem alguns princípios na sua revista que você vai acompanhar, que é o primeiro princípio, é o Yom, né, que a palavra hebraica corresponde ao dia natural de 24 horas. Ou seja, cada dia da semana, o mês, o ano, é tratado da tradução Yom, que significa dia, semana natural de 24 horas. Ou Shonos, que é o termo obrigado tempo, para ser definido na medida. Né? Shonos é para ser definido, medido, contado e definido. Na teologia é considerado o tempo do homem, isto é, o tempo cronológico daquele tempo de nascer, crescer e morrer. Existe um tempo chamado na vida do homem que ele nasce, cresce, frutifica, se tiver que frutificar, e morre. 24 horas também é referente a semana, mês, década. É o tempo que ser medido, devidamente analisado ou estudado. O próximo tempo é o Kairos, que é o tempo de Deus, que só pode ser definido por ele mesmo. O apóstolo Pedro, na sua palavra, ele revelou que para Deus o tempo não pode ser avaliado com as mesmas categorias humanas e mediações. Mas não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então o Kairos é o tempo de Deus. É o tempo contado por Deus. Se Deus quiser fazer hoje, ele faz hoje. Se ele não quiser, ele faz amanhã. Mas ele tem um tempo em que o homem não pode determinar o tempo dele para ele. O tempo de Deus, o tempo Kairos, é o tempo contado da sua vida, do seu tempo que ele quer e faz a operação. Se ele, o tempo dele que age, que eu coloco como é uma semana, ele pode colocar como meia hora. O que eu levo para cronometrar dentro de uma semana, achando que Deus gastou uma semana, Deus gastou um dia. Nós não sabemos como que é essa cronologia de Deus aí, como que é esse cronômetro de Deus aí, quando Pedro diz que 1000 anos para ele é como um dia, e um dia como 1000 anos. Então ele pode fazer
tanto na variação de 1000 anos tornar-se como um dia, preciso no nosso calendário, no nosso relógio, e no relógio dele ser totalmente diferente. Deus não está limitado ao nosso tempo. Nós é que precisamos se limitar ao tempo dele. Ele não está enquadrado no nosso tempo. É isso que nós precisamos entender. Só que tem pessoas que acham que Deus tem que trabalhar de acordo com o nosso tempo. Que Deus tem que trabalhar de acordo com aquilo que nós queremos. Que Deus tem que trabalhar de acordo com os nossos princípios, com a nossa hora, com o nosso momento. Mas Deus não trabalha dessa forma. Deus trabalha dentro de um tempo propício. E o tempo dele não é o meu tempo, nem é o seu tempo. É o tempo kairos, é o tempo exclusivo de Deus. Se entendemos isso, seremos abençoados. O tempo exclusivo dele. E tem o termo também, redimir o tempo, né? Que é o próximo ponto da sua revista, redimindo o tempo. Esse redimir o tempo é aproveitar o tempo, sendo prudentemente no tempo. Tem pessoas que não aproveitam. E em outra tradução, remir o tempo significa comprar. Não tem aquela questão de falar que eu não tenho tempo. Eu não vou fazer isso porque eu não tenho tempo. O tempo quem faz somos nós nesse sentido. Nós podemos também fazer, porque às vezes nós colocamos tantas coisas como prioridade no nosso lugar, no tempo de Deus na nossa vida, e esquecendo das coisas principais. Às vezes o tempo com a família, às vezes o tempo para oração, o tempo para leitura, o tempo para o estudo, o tempo para o trabalho, o tempo para todas as coisas. Nós precisamos tirar um tempo, ou melhor, aprender a remir o tempo, aprender a ter esse tempo. Tem uma passagem na sua lição que ela vai falar o seguinte, que em 2018, Global Digital, o Brasil está dentro dos 3 países do mundo em que a população passa, em média, mais de 9 horas do dia navegando na internet. Mais de 9 horas por dia navegando na internet. Então, quando vamos cronometrar agora, 9 horas por dia se navega numa internet. Talvez alguém passe a ter mais, né? Mas é um dos dados global. Dentro desse dado, imagina se você navegasse apenas 3 horas, te sobraria 6 horas para você cumprir aquilo que você não está cumprindo. Sobraria 6 horas para você fazer as outras coisas que você diz que não tem tempo. Por que não temos tempo? Porque nós vamos navegar, vamos fazer outras coisas. Então o tempo às vezes está sendo colocado como prioridade outras coisas, mas não sabemos cronometrar a agenda que temos que fazer. Precisamos ter um controle da nossa agenda. Então, remir o tempo significa não desperdiçá-lo. Significa não deixar passar a oportunidade. O tempo vem e nós precisamos aproveitar ele. Sabe por que eu digo aproveitar? Porque eu volto àquela palavra, o amanhã não nos pertence. O tempo que eu gasto hoje, que eu não aproveito com a minha família, eu posso gastar um tempo amanhã chorando pela perda deles. A realidade é essa. Eu vou gastar tempo demais com outras coisas e vou esquecer aquilo que é bom e que é essencial para a nossa vida. O salmista escreveu, me ensina a contar os tempos de tal maneira que alcance corações sábios. Será possível contar os dias? Entender que são limitados, finitos, terrenos e conscientizar-se do nosso limite humano? Não somos, pois seres infinitos. Nosso Senhor declarou assim, não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Isto nos ensina a contar os nossos dias. Nós temos que contar o tempo. Ou melhor, aproveitar o tempo. Nós não temos como cronometrar o tempo, contar os dias. Nós precisamos aprender. Senhor, qual que é o meu tempo? Me ensina a contar o tempo. O salmista quis dizer o seguinte, olha, me ensina a estar dentro do tempo. Me ensina a viver o melhor do tempo. Eu tenho que aprender a viver o melhor desse tempo. Dentro de viver melhor do tempo, nós vamos apresentar a Deus um dia. E aquilo ali que nós não fizemos, nós vamos apresentar a Ele. Como foi aproveitado o nosso tempo. Se aproveitamos bem, se aproveitamos mal. Ele nos deu tempo para todas as coisas. Quando eu tenho tempo, eu consigo trabalhar dentro do meu tempo. Eu tenho que aprender a usar o tempo de Deus. Usar o tempo de Deus. O crente é responsável, principalmente os obreiros, precisa, na lição está dizendo que os obreiros precisam ter tempo. Tempo para leitura, tempo para família, tempo para todos.
há muitos que não tiram tempo. Por quê? Porque eles se preocupam com tantas outras coisas e esquecem do bem melhor ou do bem maior, que às vezes é a família, às vezes é um trabalho, às vezes é uma ocupação que pode ser daquele primeiro momento. Nós estudamos aqui a mordomia da igreja local, e a mordomia da igreja local dizia que a igreja começa em casa, que a família vem em primeiro lugar. Só que às vezes tem obreiros, tem pessoas que colocam a igreja, colocam ministério, agenda, viagens, tudo no lugar da família. A família vem em último plano. Por isso que a lição vai até tratar desse tema, dizendo que há muitos casamentos frustrados, há casamentos que já se acabaram. Por quê? Porque as famílias, não porque o esposo, a esposa deram prioridade a outras coisas. Esqueceram do bem principal, que é a família. A família é o último plano. Às vezes o pai passa semana sem ver o filho sem ver o pai. Não sabe para que destino está. Por quê? Porque não aproveitou o tempo. E vai chegar uma hora que esse tempo vai ter que parar e analisar. Eu sempre digo, eu não tenho medo do tempo que eu estou perdendo agora. O que eu tenho medo é do tempo que eu vou gastar chorando amanhã pelo que eu perdi agora. Porque amanhã eu posso lamentar por um tempo que eu podia ter aproveitado agora. Podia ter aproveitado com as pessoas que se amam, podia ter valorizado mais, podia ter amado mais, podia estar mais. E às vezes nós estamos deixando, o tempo está passando e a gente deixamos, vamos fazer amanhã. Vamos deixar para amanhã. O amanhã não nos pertence. Eu estava conversando com o filho de um determinado pastor, que disse que o pai dele, ele deixou para visitar o pastor no outro dia. Eu estive até no enterro desse pai. O pai faleceu do infarto, sentado, conversando com a família. De repente, empatou. Quando ligaram para esse filho, ele falou assim, poxa, eu ia lá amanhã. Eu ia lá amanhã. Quantas pessoas fazendo tempo na sua mente, se esquecendo que quem faz o tempo é Deus. Se eu posso fazer hoje, eu não vou deixar para amanhã. O que você tem condição de fazer hoje, atender hoje, trabalhar hoje, não deixe para amanhã. O amanhã talvez você não vai, ou talvez você não vai encontrar quem você vai procurar. Essa questão do tempo. Eu defino o tempo como isso, como aquilo que não pôde, deveria esperar, deveria usar melhor o tempo, e não sabe usar o melhor o tempo. Não valoriza melhor o seu tempo. Então eu quero concluir aqui, dizer para você, valoriza o tempo que você tem. Mas valoriza bem esse tempo. Não diga que você não tenha tempo. Aprende a separar melhor as coisas. O estudo global diz que 9 horas de internet. Podemos tirar essas 9 horas para 6, para 3. E assim temos mais tempo. Às vezes nos encontramos tão pouco, às vezes dentro da própria família está todo mundo conectado, às vezes não tem tempo, o diálogo sumiu. Depois que a evolução da internet começou, o diálogo da família desapareceu. Não há mais diálogo na família. Então nós precisamos voltar, a pegar esse tempo de volta, a colocar no lugar, a colocar as coisas no seu devido lugar. Faça isso e aproveite bem o tempo, ok? Vamos à nossa conclusão? Após a queda, o homem passou a experimentar as agruras e os pesares da ação do tempo. Veio envelhecer, enfermar-se e finalmente morrer. Mas agora em Cristo somos exortados a remir o tempo, aproveitando de modo a glorificar a Deus e a honrá-lo, enquanto estivermos na terra, com os nossos olhos voltados para Sião. Ali, junto ao Pai Celeste e ao Cordeiro, desfrutaremos plenamente da vida eterna. A morte não terá poder sobre nós. Ok? Essa foi a nossa lição de número 8, da mordomia do tempo. E eu quero só lembrar você que está chegando aí o sorteio da nossa Bíblia, tá? Bíblia de Estudo Scofield vai ser a próxima Bíblia a ser sorteada. Participe do nosso canal, deixe seu like, seu comentário, compartilha e convide mais pessoas a se inscreverem no nosso canal, pois será uma bênção para nós receber essas pessoas aqui. Deus te abençoe, aquele abraço e até a próxima aula.